Bem-aventurados os limpos, né, puros de coração, porque eles verão a Deus. É o maior desejo do crente. É ou não é, irmãos? Deixa eu perguntar aqui, quantos desejam ver Deus? Agora deixa eu perguntar, se for para ver amanhã, se for para ver amanhã, você toparia ver Deus amanhã? Tem uns crentes aí, viu? Porque a gente quer ver Deus, mas tem medo, né, irmão, de ver Deus. Eu não entendo o povo. Se for pelo arrebatamento, até, né? E se for de outra forma? A gente tem medo, né? Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Mas de repente a morte bate na porta e você fala, meu Deus, dá um tempo aí, Senhor. Não é agora não, quero ver Deus agora não. Eu estou assim, usando o bom humor aqui, mas é a realidade, irmãos. A gente às vezes tem medo da morte, né? E hoje o processo para ver Deus é através da morte. Mas a gente não quer passar pela morte agora, né? Até porque a vida é um dom de Deus, a vida é coisa boa. É bom viver ou não é, irmãos? Glória a Deus. Agora é claro que se o Senhor nos chamar, né, irmãos, nós temos que estar prontos para estar com Ele. Porque a vida aqui, essa vida humana não é para sempre. Que é para sempre a vida eterna. Então, o maior anseio do cristão, do salvo em Jesus, do comprado, lavado e remido no sangue de Jesus, é ver Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Eu vou destacar também a palavra coração. O que significa coração aqui nesse texto? Depois vamos dar ênfase também a essa palavra limpo. Como é que a gente pode ser limpo ou puro de coração? E por último, vamos falar sobre essa promessa. Qual é a promessa contida no versículo aqui? Verão a Deus. É uma promessa. Os limpos de coração têm uma promessa. Eles verão a Deus. Então o texto aqui, ele fala sobre coração. Todas as vezes que a Bíblia falar sobre coração, a gente precisa entender, irmãos, que a Bíblia não está falando prioritariamente desse órgão que nós temos aqui dentro, dessa caixa torácica, viu, irmãos? Esse órgão muscular, que nós conhecemos como coração, que é a fonte da vida. Então a Bíblia é muito mais abrangente. Quando fala de coração, está falando de mente, está falando de razão, está falando de emoção, está falando de sentimento e também está falando de vontade. Então sempre que você ler na Bíblia coração, está falando da totalidade do ser humano, ou seja, todo o nosso ser. Então o que é que Jesus está dizendo ali? Todo o nosso ser tem que ser puro. Não é só esse órgão que aqui dentro está, é o nosso ser. Por exemplo, a nossa mente. Aí eu pergunto, será que a nossa mente é pura? De vez em quando não passa umas impurezas aí na tua mente, irmão? Passa ou não passa? Então eu pergunto, como é que a gente consegue ter uma mente pura diante de tantas impurezas que tem aí hoje? Então é preciso entender esse contexto que Jesus está ensinando, para que a gente possa, de fato, ter um coração puro. Porque um coração impuro é um grande problema para nós, irmãos. Uma mente impura é sim um grande problema para nós. Você sabia que o nosso problema não está do lado de fora? O nosso maior problema está do lado de dentro. Você sabe quem é o teu maior inimigo? Ah, é o diabo? Não, é você mesmo. Se você um dia quiser se deparar com o teu maior inimigo, olhar cara a cara com ele, vá diante do espelho. E você vai ver quem é o teu maior inimigo. É você mesmo. Então, o nosso problema, o nosso maior problema, não são os outros,
somos nós mesmos. E a gente precisa entender essa realidade. Só que é muito mais fácil a gente dizer que é o outro, né, irmãos? É o outro. O problema é o outro. Isso aconteceu por causa do outro. Eu fiz isso por causa do outro. É sempre mais fácil. Lá desde o Éden já tinha isso, né? Eu comi do fruto por causa da mulher. Ela me deu para comer. Então é muito mais fácil a gente apontar o dedo do que a gente reconhecer o nosso próprio erro. O profeta Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração. Então não confia muito no seu coraçãozinho não, viu, irmão? Não coloca 100% de confiança nele não, porque ele é enganoso. E a hora que você pensa que ele está falando a verdade, às vezes não está. Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o coração do homem é enganoso. É por isso que é preciso orar a Deus e pedir para Deus que Deus crie dentro de nós um coração puro, um coração reto, um coração limpo diante de Deus. E a maior prova disso foi o próprio Jesus quem nos ensinou. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e o versículo 19, Jesus disse assim: é do coração, quando ele fala coração, ele está falando aqui do ser na totalidade. Mente, razão, emoção, sentimento, vontade. É do coração que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração. Então o nosso maior problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quando nós procuramos corrigir isso, irmãos, a gente vai evitar muitos dissabores. Um outro equívoco que nós cometemos é pensar que nós somos maus por causa do ambiente que nós vivemos. A gente tem a tendência de culpar o ambiente, o local que a gente mora. Se eu não morasse nessa casa, a minha vida seria diferente. Se eu não morasse nesse bairro, a minha vida seria diferente. Eu sou mau porque eu moro nesta cidade. Isso é um equívoco que o ser humano comete quando ele culpa o ambiente que ele reside, que ele mora, que ele habita, dizendo que ele é mau porque ele habita ali. E isso é um grande equívoco. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quando Adão pecou, quando ele caiu, onde é que ele estava morando? No Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o quê? Era o paraíso. Ele morava no paraíso. E lá no paraíso ele pecou, ele caiu. É o que diz a Bíblia. Então não é o local, porque se você olhar para a vida de Jesus, onde é que Jesus estava quando ele resistiu à tentação e resistiu ao diabo? Onde estava? No deserto. Então, o ambiente onde você está pode sim, assim de certa forma, até afetar, mas não é a causa, irmãos, porque você tem que entender que não é o local que vai fazer você, é você que vai fazer o local. Você pode estar num deserto, e no deserto você pode vencer a tentação, e no deserto você pode vencer o diabo. E às vezes pode estar no paraíso, e no paraíso você pode pecar e cair. Então é um grande equívoco quando nós culpamos o ambiente onde nós estamos vivendo. O problema está aqui, irmãos, não é o ambiente que você vive, é aqui dentro que está o nosso problema. Eu preguei aqui algum tempo atrás sobre Abel e Caim, 2 irmãos, vivendo na mesma casa, tendo os mesmos ensinamentos, vivendo no mesmo ambiente. Um era mau e o outro era bênção. O Caim era mau, o Abel era crente, temente a Deus, vivendo no mesmo ambiente. Então é você quem faz o ambiente onde você está.
Você está entendendo a palavra do Senhor aqui essa noite, irmão? Eu estou assim meio que desenhando, né, para a gente poder entender bem a palavra do Senhor neste lugar. Então coração é isso, irmão, coração é todo o nosso ser, é toda a nossa mente. Agora, por que a pureza deve ser prioritariamente no coração? Porque a pureza ela tem que começar de dentro para fora. Pureza não se começa de fora para dentro. Porque você olhar para o exterior é uma coisa, você olhar para o interior é outra coisa. E aqui só Deus conhece o interior de cada um de nós, irmãos. Nós estamos olhando aqui por fora, né? Mas Deus está olhando por dentro. Porque Deus não se impressiona com a nossa beleza não, viu, irmão? Deus não se impressiona com a beleza externa, mas sim com a pureza de coração. Você pode estar todo acabadinho por fora, caindo aqui, caindo ali, mas se você está com o coração puro, meu irmão, é isso que vai agradar ao Senhor. Porque a Bíblia fala que a formosura passa, né? Você está bonitinho hoje, mas amanhã não vai estar mais. Mesmo com todo esse método hoje de emplastificação, mas amanhã você vai estar bem acabadinho. Mas o importante é que você esteja bem por dentro. Glória a Deus. Pureza, limpeza de coração. É isso que impressiona a Deus. Impressiona a forma de dizer, né, irmão? A gente dizer numa linguagem bem simples, né? É claro que a pureza exterior pode até impressionar aos homens, mas não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é a pureza do coração. E quando Jesus estava aqui na terra, ele corrigia muito o povo com esses ensinos. Porque o ensino de Jesus também era duro, viu, irmãos? Igual o ensino de João Batista. Eu sei que tem hora que o ensino que eu trago para os irmãos aqui é um pouco duro, mas não tem como cortar a volta, não adianta. O João Batista perdeu a cabeça, porque o ensino dele era duro. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Vocês têm que se converter. E o ensino de Jesus também era duro. Ele não passava melzinho na boca de ninguém não, irmãos. Claro, de forma muito amorável, de forma a convencer o pecador a se arrepender dos seus pecados. Mas veja bem o que Jesus está aqui denunciando os fariseus, lá em Mateus capítulo de número 23, no 25 e no 27, Jesus está fazendo uma denúncia aqui. Ele está denunciando os fariseus, chamando-os de hipócritas. Essa mensagem aqui é dura, viu, irmãos? Você chegar na cara da pessoa e dizer assim, você é falso, porque hipocrisia é isso, é falsidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha que mensagem dura. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, quer dizer, limpa só por fora, mas o interior está cheio de quê? De rapina e de iniquidade. O que é que Jesus está dizendo ali para os fariseus e escribas? Vocês limpam o copo só por fora, a beleza está só na parte exterior, mas dentro do copo está cheio de sujeira. E Jesus está denunciando isso, chamando a atenção dos escribas e fariseus. Aí nós temos lá o 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a quem? O que é esses sepulcros caiados? Que por fora realmente parecem formosos. Você vai lá no cemitério, tem uns túmulos bonitinhos lá, né, irmão? Tudo pintadinho, azulejado. Tem uns que parecem uma catedral, de tão bonita que é. Mas interiormente está cheio do quê? O que tem lá dentro? Estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia. Está dentro dos túmulos. É dura essa mensagem, não é? Você é igual a um sepulcro caiado. Irmão, se Jesus chegasse hoje aqui falando isso para você, você ia gostar? Gostar você não ia, né? Mas ia ter que aceitar. Sepulcros caiados, bonito por fora, mas feio por dentro. Então a minha pergunta é, como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? O que é que você está planejando, pensando?
Foi por isso que Jesus disse assim, que a nossa justiça tem que exceder e muito a dos escribas e fariseus. E eu já ensinei aqui há poucos dias sobre a justiça, irmãos, que existem 3 tipos de justiça, né? A justiça legal, a justiça moral e a justiça social. Qual é a justiça que Jesus está falando aqui? É a moral, aquela que você faz de tudo para andar certinho na presença de Deus. Então a nossa justiça moral precisa exceder e muito a dos escribas e fariseus, porque se assim não acontecer, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Então a palavra de Jesus, ela é dura, muitas vezes amarga, mas são os remédios amargos que são os melhores remédios, viu, irmãos? Glória a Deus. Então Deus não se impressiona com a nossa aparência externa, mas sim, Ele está se agradando com a pureza do nosso coração. Você sabia que o nosso coração é a morada de Deus? O nosso ser é a morada de Deus? Você já leu na Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Aqui o apóstolo Paulo está comparando o nosso corpo como se fosse um templo. Aqui está o nosso corpo. E como se fosse aqui esse altar fosse o santo dos santos, o coração. E aqui Deus habita. Então Deus habita em nosso coração, Deus habita em nosso ser, Deus habita em nosso corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está ali, ó, 1 Coríntios 6,19. Então nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o nosso coração é o lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus habita. A Bíblia diz em Isaías 57, versículo 15, que Deus habita com um abatido e contrito de coração. O que é isso, irmão? Um abatido e contrito de coração. É o nosso coração, quando ele é humilde diante de Deus, Deus habita dentro dele, viu? Se o nosso coração for humilde, o nosso ser, a nossa vida, Deus habitará dentro de nós. Agora, se formos orgulhosos, Deus não habitará dentro de nós. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. Está lá o texto bíblico, eu não vou ler ele na totalidade, mas os irmãos estão acompanhando ali. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 3 e 17, habite Cristo em vosso coração. Então, o coração ali é o ser, é o corpo na sua totalidade. Habite Cristo dentro de vocês. A pergunta que eu faço é: Jesus habita no seu coração? Você pode confirmar para você mesmo isso aí? Jesus habita no teu coração? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habita dentro de você? Ele faz morada ou fez morada dentro de você? Ele está se sentindo bem aí dentro ou está querendo já vazar fora? Como que está o Espírito Santo dentro do seu coração? É por isso que Jesus está nos ensinando: bem-aventurados, macários, mais do que feliz, muito feliz, é aquele que é limpo de coração, é puro de coração. Estes sim verão a Deus. É claro que nós não somos puros na totalidade, né, irmãos? Quais são os sinais de um coração puro? Primeiro, quando servimos a Deus com integridade. Quando você estiver orando com um coração puro, você estará orando de verdade. Quando você estiver louvando com um coração puro, você estará louvando de verdade. Quando você estiver adorando a Deus com um coração limpo, íntegro, você estará adorando a Deus de verdade. Porque é possível, irmãos, que algumas vezes nós estejamos adorando a Deus, louvando a Deus ou orando só com os lábios, e o nosso coração está longe de Deus, distanciado de Deus. Porque tem gente que vem na igreja, irmão, ele é corpo presente. O corpo está aqui, mas a mente está lá, à frente de Bagdá. Está lá do outro lado, pensando em outras coisas. O corpo está aqui, mas a mente está lá.
Mas traga sua mente aqui para ouvir essa palavra essa noite e adorar e exaltar o nome sacrossanto do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então acontece às vezes de nós estar louvando a Deus só com os lábios. E quem é que você vai estar enganando quando você faz isso, irmão? Quem é que você está enganando quando você louva a Deus só com os lábios, adora só com os lábios, ora só com os lábios? Você está enganando a você mesmo. Não é a Deus que você está enganando. Olha o que Jesus, ou o próprio Deus, disse aqui em Isaías 29, versículo 13. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então isso aqui é muito perigoso, irmãos. E é preciso, cada um de nós temos condições de analisar, de julgar se nós estamos louvando a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Porque tem dia que a oração não sai, né, irmão? O louvor não sai. Então você mesmo pode fazer esse julgamento. Olha o que Deus disse aqui em Amós 5:23. Afasta de mim o estrépito de seu cântico. O que é estrépito ali, irmãos? É um barulho alto e confuso, onde o louvor só sai da boca para fora, mas não é aquele louvor que sai de um coração íntegro, sincero, que de fato está exaltando o nome do Senhor. Porque Deus não se impressiona com a nossa voz não, irmãos. Deus não se impressiona com o timbre da nossa voz, com a eloquência com que nós pregamos. Não, de forma nenhuma. Deus não está preocupado com isso. Agora Deus está olhando para a sinceridade do nosso coração. Aí sim Deus está olhando. E Deus está olhando para o teu coração aqui esta noite, está vendo ele completamente. Tem uma frase que eu anotei aqui, que é muito comum a gente ler essa frase: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É para reflexão. Qual é o outro sinal de um coração puro? Quando nós evitamos a aparência do mal. Um coração sábio é quando ele evita a aparência do mal. O apóstolo Paulo, ensinando ao jovem pastor Timóteo, ele disse assim: foge também dos desejos da mocidade. O jovem sábio é aquele que foge dos desejos da mocidade e espera o momento certo, correto, para se casar e ter uma vida conjugal feliz e abençoada. É preciso fugir da aparência do mal. E eu sou questionado algumas vezes por alguns jovens: por que, pastor, que a gente não pode fazer isso? Até agora, inclusive, sobre a festa junina, por que não pode comer aquilo? Por que não posso ir em tal lugar? Eu falei: você até pode, não sei se pode ir para o céu. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, porque eu sei filtrar quando é bom e quando é mal. Até teve um certo jovem que disse uma vez para mim, não foi aqui, em outro lugar: se eu queria ser crente, pastor, mas eu queria ser crente assim, poder desfrutar de tudo que o mundo oferece, porque o que o mundo oferece é bom demais. Eu queria ser crente desse jeito. Só, meu amigo, então não vai dar certo, porque ser crente é renúncia, é abandonar toda a velha prática da natureza pecaminosa e ter uma vida nova para servir a Deus em espírito e em verdade, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Então 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afaste-se de toda aparência do mal. Então é muito fácil você identificar se o teu coração está puro ou não, né? Existem na Bíblia alguns tipos de purezas, pelo menos 5, e eu relacionei aqui para informar aos irmãos. A primeira pureza é a pureza divina. Essa pureza, irmãos, é única e exclusivamente da divindade. O ser humano não pode ter essa pureza. Por isso tem hora que alguém diz assim: mas tem que ser puro igual Deus é puro. E aí fica dizendo assim: mas é impossível, né, irmão, ser puro igual Deus é, ser santo igual Deus é. Claro que é impossível. Mas o mais próximo que você puder estar de Deus, irmãos, na pureza e na santidade, é isso que o Senhor Deus está nos orientando. Porque existe uma pureza que é exclusiva de Deus.
Deus é tão puro, é tão santo, que Ele não pode pecar, Ele não pode praticar o mal. Então, se alguém perguntar para você um dia, o que é que Deus não pode fazer? O que é impossível para Deus? A resposta é impossível Deus pecar. Isso é impossível para Deus, porque Deus é tão puro, que Ele não pode praticar o mal. Aí vem a segunda pureza. Essa pureza que eu estou falando, irmão, é referente à limpeza, né? Bem-aventurados limpos de coração, ou seja, bem-aventurados puros de coração. Então estou falando de pureza. Existe uma pureza criada por Deus, e que Deus criou para os homens e para os anjos. Só que ambos pecaram, ambos caíram, ambos se afastaram de Deus. Então essa pureza criada, ela passou a ser inválida, até que então veio a pureza da graça. É essa pureza que nós temos hoje, viu, irmãos? O que é graça? Favor imerecido. Então, pela graça de Deus, nós alcançamos a pureza, ou seja, através da obra de Cristo. Se nós somos puros, de coração puro, coração limpo, não é mérito nosso, viu, irmãos? É mérito de quem? De Cristo. Cristo pagou o preço por nós, Cristo derramou seu sangue por nós. Então, a todos os que creram em Jesus, tem Ele como seu Salvador, tem Ele como seu Senhor, está justificado diante de Deus. Quando Deus olha para você, Deus não vê pecado em você, Deus vê pureza em você. Aleluia! Mas é mérito de Cristo, não é mérito nosso. Então foi a pureza da graça. Aí dentro dessa pureza da graça, vem a pureza da prática. Qual que é essa pureza prática? É aquela que Pedro falou lá em 1 Pedro 1,16. Sede santo, porque eu sou santo. O próprio Deus falando, sede santo, porque eu sou santo. É claro que você não vai ser santo igual a Deus. Essa pureza é aquela que está em Hebreus 12:14. O que diz lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É essa pureza, é a pureza prática, é a pureza que nós estamos pregando aqui em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. É essa pureza que a Bíblia está nos ensinando, pureza prática. Então vai praticando a pureza, irmão, porque a santificação é um processo contínuo. Você hoje está mais puro do que ontem. Aí existe a pureza final, que é aquela pureza que nós teremos por ocasião do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, diz a Bíblia que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos na ocasião, seremos transformados. Veja bem, o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso. Aí é a pureza final. É aí que nós seremos perfeitos, porque agora, irmão, perfeito não tem ninguém. Ninguém aqui é perfeito. Se você for procurar defeitos em mim, vai encontrar muitos. E se eu procurar em você, eu vou encontrar muitos também. Então, perfeito aqui é o nosso Deus. Mas vai chegar um dia que nós vamos ser perfeitos, viu, irmãos? Quantos almejam esse dia? Os puros de coração verão a Deus. Glória ao nome do Senhor. E é interessante que essa palavra pureza aqui no grego comum, chamado hagneia, tinha pelo menos 4 significados, ou 5 pelo menos. Pureza era para descrever, por exemplo, uma roupa suja que fora lavada, que fora alvejada. Nós, seres humanos, éramos comparados a essa roupa suja, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós estávamos sujos, nós estávamos impuros, mas o sangue de Cristo nos purificou, e um dia nós nos tornaremos mais alvos do que a neve. Não é esse louvor que cantamos na ceia do Senhor? Mais alvo que a neve serei. Está falando de purificação, de pureza, de limpeza.
Então a palavra pureza era usada para descrever uma roupa suja que era lavada e alvejada. Aí esses dias eu falei aqui, né, que tinha que a roupa, né, ser lavada, o corpo ser lavado, remido, enxaguado no sangue do cordeiro. E o irmão disse: tem que ser centrifugado também, pastor. Completa a frase aí. Eu disse: glória a Deus, a obra de Cristo é completa, fez completamente, nos lavou e nos purificou com o seu precioso sangue. Mas a palavra pureza também era usada para designar o trigo quando se tirava a palha. Aí ficava ali o trigo puro, pronto para o uso alimentar. Foi isso que Deus fez com a gente, irmãos. Deus tirou de nós a palha, Deus tirou de nós a impureza, e Deus nos mantém como um trigo puro, que vai ser recolhido para o seu celeiro celestial. E a palavra pureza também era usada para descrever o vinho ou o leite, que não tinha nenhuma adição de água ou de outros elementos. Então falava da pureza do vinho e da pureza do leite. Essa palavra pureza também era usada para o exército, quando se fazia uma purificação no exército, tirando ou retirando os soldados medrosos e covardes. Então usava-se também esse termo pureza para a purificação do exército. Tiravam aqueles que eram assim, melancia, né? Tirava os medrosos, covardes, aí purificava o exército. É isso que a palavra pureza se aplica aqui. E em quinto lugar, pureza também era usada para o ouro. Quando se purificava o ouro no cadinho, ele era depurado, tirava-se todas as impurezas e ali mantinha o metal puro, o ouro puro. Então é isso, irmãos, que nós entendemos aqui na Bíblia por pureza. No sentido bíblico, está falando de integridade, está falando de sinceridade. Por que nós devemos ter um coração puro? É porque a igreja ensina? É porque o pastor exige? Não, é porque Deus ordenou: sede santo, porque eu sou santo. Então é uma ordem de Deus. A pureza para o nosso coração é uma ordem de Deus. É a vontade de Deus que nós sejamos puros. Talvez não seja a vontade de Deus que você seja rico, viu, irmão? Talvez não seja a vontade de Deus que você seja famoso. Talvez não seja a vontade de Deus que você tenha um corpo saudável, sem nenhuma doença. Mas é a vontade de Deus que você seja santo. Essa é a realidade. É a vontade de Deus que nós sejamos santos. É a vontade de Deus que nós tenhamos um coração puro, para que Ele possa receber a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, porque o nosso culto tem que ser um culto vivo. Se não for com coração limpo, se não for com coração puro, serão obras mortas, e obras mortas o Senhor não recebe. Aleluia. Somente os puros de coração verão a Deus. Então não é ser puro igual a Deus, mas você pode melhorar a sua santificação no dia a dia. Como ter um coração puro? É simples, pastor? Não é tão simples assim, mas nós temos algumas regrinhas aqui, e é importante analisar como é que o crente pode ter um coração puro. Primeiro, observando a palavra de Deus. Quando você observa a palavra de Deus, ela pode tornar o seu coração puro. Em João 17:17, Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, quando ela é observada, e como é que se observa a palavra de Deus? É quando você lê a palavra, é quando você medita na palavra, é quando você estuda a palavra, é quando você vem para os cultos de ensino da palavra, é quando você tem o seu devocional diário. Aí eu pergunto para os irmãos: quem não faz nada disso, como é que vai conseguir ter um coração puro? Se é a palavra que purifica o coração. Inclusive tem uma pergunta para os jovens, no Salmo 119, e o verso 9 tem uma pergunta. No mesmo verso tem uma pergunta, e ali tem uma resposta.
De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Observando-o conforme a tua palavra. Então é preciso observar. Então, queridos jovens, adolescentes, quer ter uma vida pura? Leia a palavra, medita na palavra, obedeça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é comparada a um espelho. Quando você vai diante de um espelho e você está com o seu cabelo desarrumado, o espelho vai mostrar para você que o teu cabelo está desarrumado e você vai dar uma ajeitadinha. Quando você vai diante do espelho e a sua roupa está desarrumada, o espelho vai mostrar para você, não é assim, irmão? Você antes de vir para o culto não deu uma olhadinha no espelho? Quem aqui deu uma olhadinha no espelho antes de vir para o culto? Então você se deparou com o seu maior inimigo hoje. Pois bem, o espelho mostra quem você é. A Bíblia é comparada a um espelho. Quando você lê a Bíblia, irmão, meu Deus do céu, por que eu fui ler a Bíblia hoje? Pegou no meu pé, me corrigiu, me exortou. Porque a palavra revelada, a Bíblia, que é a maior profecia que existe, irmão, ela tem 3 funções. Ela edifica, ela consola, mas ela também exorta. Então, se você leu a Bíblia hoje, você foi exortado por ela hoje, pela palavra do Senhor. Então, quem lê a Bíblia, irmão, vai se deparar com os defeitos. Só que a própria Bíblia, que mostra o defeito, ela também purifica, porque ela é como uma água que purifica a nossa vida. Como ter um coração puro? Observando a palavra de Deus. Um segundo conselho, derramando lágrimas de arrependimento. Porque se você pecou, o momento que você peca, irmão, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque o pecado que Deus perdoou de nós, aquele pecado inato, congênito de Adão e Eva, Deus perdoou. O pecado original Deus perdoou, aqueles que aceitaram a Cristo, que tem Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Mas os pecados, no plural, nós cometemos ainda todos os dias. E todos os dias temos que nos arrepender. Quem pecou hoje além de mim aqui? Quem se arrependeu além de mim aqui hoje? É assim que tem que acontecer, irmão, todos os dias. Lágrimas de arrependimento têm que ser derramadas. E aqui eu me lembro do que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus uma vez, uma determinada vez ele negou Jesus. E aí de repente ele olha para Jesus, Jesus está olhando para ele, está encarando ele. Ele se retirou e desabou a chorar. E não foi um choro qualquer não, irmãos. Foi um choro amargo. E no original aqui, esse choro amargo significa água podre que saiu de dentro de Pedro. Quando ele chorou amargamente, era um choro de arrependimento. Quando você chora amargamente, irmão, toda a água podre vai sair de dentro de você. Você vai ser purificado pelo seu arrependimento. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra de Maria Madalena? Quando ela se curvou aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, e depois enxugando os pés dele com o próprio cabelo. Ela estava ali buscando ao Senhor, ela estava arrependida dos seus muitos pecados que ela havia praticado, e naquele momento o Senhor estava perdoando ela, porque ela estava arrependida. É um processo de purificação. Então, se você não se purificou hoje, se purifica, irmão. Fale com Deus, pede perdão para Deus, se arrependa. Mas todo mundo peca, você não tem nada a ver com a vida dos outros, é a tua vida, você pede perdão para Deus, é a tua vida com Deus. Se arrependa e derrame lágrimas de arrependimento, e você vai ser purificado. Outra forma de ser purificado também é pelo sangue de Jesus. E eu sinto de falar para alguém aqui esta noite, irmão, talvez você é uma pessoa que está lutando muito com o seu passado, e eu não sei porque estou falando isso aqui agora, está se torturando por coisas do passado. Eu vou te dar um conselho esta noite, clame pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus vai te purificar aqui esta noite. O sangue já foi derramado, a salvação está garantida, mas você precisa hoje clamar pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. João disse isto: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Então, se você está se torturando, sofrendo, a sua mente, o seu coração está sofrendo por coisas do passado ainda, é momento de você ser purificado ainda hoje pelo precioso sangue de Jesus. E também tem a purificação pelo Espírito Santo. Nós temos vários símbolos que se aplicam ao Espírito Santo, como por exemplo o fogo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. O que é que o fogo faz? O fogo purifica, o fogo depura. Então o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. A água também é, porque a água lava, a água purifica. O vento também é, porque o vento purifica o ar. Então o crente, irmão, precisa ter o Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo entra na vida do ser humano? Quando ele aceita Cristo, quando se rende a Cristo, tem Cristo como seu único Salvador. Porque no momento em que nós aceitamos a Cristo, se entregamos para Ele, o Espírito Santo entrou dentro de nós. Eu não estou falando dos dons espirituais, porque os dons espirituais é subsequente. Os dons espirituais são dados para quem já é salvo, para quem já tem o Espírito Santo. Eu pergunto aqui, quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de vós? Aleluia! Paulo fala do lavar regenerador do Espírito Santo. E em nossas orações, irmãos, nós devemos orar assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro. E a nossa oração final vai ser essa hoje, viu, irmãos? Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Eu vou te convidar hoje, não agora, mas daqui a pouquinho, para a gente orar, fazer esta oração. Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra de Deus. Você não pode, por sua própria força, por sua própria sabedoria, você não pode ser puro, mas o Espírito Santo de Deus pode te purificar. A própria palavra que está sendo pregada aqui hoje pode te purificar. O teu arrependimento vai te purificar. Oh, aleluia. Qual é a promessa feita aqui então aos que são puros de coração? Eles verão a Deus. Porque o puro de coração é diferente do impuro. O impuro olha para tudo e reclama de tudo. O puro é diferente. O puro de coração, ele olha para a natureza e vê Deus na natureza. Por isso que o crente é sempre agradecido, irmão. Qualquer coisinha, Deus te abençoe, glória a Deus, bênção de Deus, porque ele está vendo Deus em tudo. Ele olha para a natureza, vê Deus. Olha para o sorriso de uma criança, vê Deus. Olha para uma flor imaculada, vê Deus. Olha para uma semente que nasce, que frutifica e vê Deus ali. Ele reconhece a grandeza de Deus. Eu, quando era mais novo, irmão, plantava uma sementinha de feijão e eu via aquele feijãozinho nascendo. Todos os dias eu ia lá, ele estava tortinho assim, estava saindo da terra, e eu já sentia Deus ali. Quem é que faz isso? Nasceu uma semente, vai florescer, vai frutificar. É Deus quem faz isso. E o crente dá glória a Deus até mesmo quando vê a obra de Deus na natureza. O salmista no Salmo 19, verso 1, disse assim: os céus declaram a glória de Deus. Quando você olha para o céu, você vê a glória de Deus. Tem hora que tem alguém pensando que a gente está louco, né, irmão? Está olhando para cima e dá glória a Deus. Mas o que esse doido está dando glória para onde aí? É porque está vendo Deus na natureza, está vendo Deus no firmamento. Aleluia! E o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então o puro de coração consegue ver Deus nas providências divinas. Mas ver a Deus não se limita a isso não, irmãos. Ver a Deus é muito mais do que isso. Nós um dia veremos a Deus como Ele é. Isso vai ser glorioso. Isso vai ser majestoso. Você parou para pensar, irmão, quando você chegar no céu para ver Deus, qual vai ser a tua reação? Acho que foi o Fabiano que falou aqui domingo, né? Na escola dominical. Ele não está aí? Foi, né? A reação de ver Deus. Fez até a dancinha. Qual vai ser a sua reação quando você ver Deus? Ah, vou morrer do coração. Não, não vai não. Já está com vida nova, transformado. Porque ninguém consegue ver Deus nesse corpício aí não, viu, irmão? Do jeito que você está aí, você não consegue ver Deus. Se Deus aparecer aqui, você morre na hora.
Só que a gente vai ter um corpo transformado, glorioso. Aí aí vamos conseguir ver Deus. Oh, aleluia, isso vai acontecer. Nós veremos a Deus assim como Ele é, e nós seremos semelhantes ao corpo de Cristo. Porque a minha maior expectativa, irmão, quando chegar no céu, não é andar em rua de ouro, não é ver lá os muros de... Claro que isso é encantador, né? Os muros de jaspes, cristais. A minha maior expectativa é ver Deus assim como Ele é. Oh, irmão, quantos almejam ver Deus assim como Ele é? Coloca-se em pé, você que quer ver Deus. Oh, aleluia. Os limpos de coração verão a Deus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Os limpos de coração verão a Deus. Aleluia. Como está o teu coração esta noite? O que é que está descendo ao teu coração através daquilo que você está vendo? O que é que está entrando ao seu coração através daquilo que você está ouvindo? A pergunta é: como está o teu coração esta noite? Tem alguém aqui que o coração ainda, Jesus não entrou para habitar lá e você não tomou uma decisão de ser crente ainda? Jesus quer entrar no seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer apagar o teu passado. Tem alguém aqui que está sendo torturado pelo passado. O passado está aqui na tua mente ainda, está te torturando.